Colossenses capítulo 1, versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em toda parte, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Nós damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, nos lugares celestiais onde nós estamos assentados em Cristo, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, essa esperança que nós ouvimos, que está sustentada neste lugar, sustentada nas regiões celestiais, onde também nós estamos assentados em Cristo, em vitória, em poder, em glória, em majestade. Essa esperança da qual nós ouvimos pela palavra da verdade do Evangelho, a esperança que nós temos, a esperança que nos mantém assentados nos lugares celestiais, é a verdade da palavra do Evangelho, que chegou até a vós como também a todo mundo. E essa palavra, a palavra do Evangelho, a palavra de poder, ela está produzindo fruto e crescendo. Amém? Está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece aqui conosco. Em todo mundo essa palavra está crescendo. Em muitas pessoas essa palavra está crescendo, em muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, a palavra pura do Evangelho, o poder de Deus, de transformação de vidas, por este mundo afora, não só no Ocidente, mas também no Oriente, no Norte, no Sul, como Jesus disse, muitos virão do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino de Deus. Amém? E muitos pecadores, prostitutas, publicanos, eles também se assentarão nesses lugares com Cristo Jesus. E esse é o lugar que nós estamos assentados em Jesus. Amém? Todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem essa palavra, né? A qual chegou até nós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre nós, desde o dia em que nós ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade, a graça de Deus em Jesus, a graça de Deus no Evangelho, a graça de Deus, a verdade de Deus, segundo nós fomos instruídos através dos ministros de Deus que têm nos acrescentado a palavra da verdade. Todas as pessoas que passam na nossa vida, que ministram algo na nossa vida, são construtores que ajudaram a construir algo fiel e verdadeiro no nosso interior. Nós somos o produto dessa construção. Por isso que a gente vai, a cada dia que passa, vai crescendo em graça, estatura, sabedoria diante de Deus, diante dos homens. E todas as pessoas que nós conhecemos fizeram parte desse processo. E outros que nós conheceremos também vão fazer parte desse processo. E é um processo de construção, de edificação, de manifestação de Deus, né? Através desse entendimento e crescimento que esses líderes, essas pessoas nos ensinaram. E à medida que eles nos ensinaram também, nós fomos nos dilatando, se expandindo
para a graça de Deus, para o Evangelho de Deus. Assim como Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muitas vezes fomos imitadores de muitas pessoas, né? Mas o foco é ser imitador de Cristo. É imitar o que Cristo fez, imitar o Evangelho. Se alguém que segue o Evangelho, professa a fé no Evangelho, a fé na Palavra de Deus, e que você vê, ainda que em parte, né, como o próprio Paulo disse, o que você olha em parte, que é do Evangelho, que seja um fator de edificação na nossa vida. Amém? Todas essas pessoas nos relatam do amor de Deus no nosso espírito. Aqui nesse texto de Colossenses, Paulo começa a fazer uma oração aqui. E eu estou trazendo para vocês esse texto de uma forma tão prática, tão simples, tão livre, para que nós, apenas numa leitura simples, venhamos nos dilatar também. Que a gente se dilate, né? Lendo um texto tão simples, né? E tão livre, né? De tentar criar uma religiosidade, buscando interpretações profundas, que nós precisamos de prática, transformar isso numa vida no nosso dia a dia. Então Paulo começa orando aqui também, dizendo que desde o dia em que ouvimos tudo isso, né, que relatamos, não cessamos de orar por vós e pedir que você transborde de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, a boa obra do Evangelho, a boa nova de Cristo, os ensinos de Cristo, os ensinos do Evangelho, os ensinos da Palavra de Deus. E crescendo no pleno conhecimento de Deus, plenamente, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos da parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos fez conhecedores, inteligentes, idôneos, no que se refere à herança daqueles que servem a Deus através do Evangelho. E essa herança, irmãos, não fala de riquezas naturais, fala de tesouros espirituais, valores espirituais que estão sendo agregados em nós a cada dia que se passa, a cada dia que nós aprendemos mais a respeito da palavra de Deus e do Evangelho. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, que através dele, a graça de Deus, nós temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ele já levou os nossos pecados, carregou com as nossas dores, os nossos pecados de ontem, de hoje, de amanhã. Ele já, em relação à culpa, condenação e medo, a respeito desses pecados, Ele já levou sobre si. Você pode encarar a vida no Evangelho a partir de agora, sabendo que você é livre, é liberto e é perdoado. Porque Ele se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, redenção, santificação. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele, em Cristo,
foram criadas todas as coisas. Nesses últimos dias, Deus tem falado através do Filho. Mas antigamente Ele falava através dos profetas. Hoje não. Hoje tudo é através de Jesus. Ele tem falado por Jesus. Jesus tem que falar comigo através da vida de Jesus. Talvez Jesus passe na sua vida através de uma pessoa que nem professou Jesus, mas ele pode ser a imagem de Jesus. Por que não? Pessoas com exemplos do Evangelho podem passar na nossa vida ou não? Ou essa categoria está só reservada para nós? Nós somos um grupo especial. Paulo fala a respeito disso. Ora, os gentios que não têm lei, se eles cumprem a lei, por um acaso eles não são considerados também circuncidados? Porque aqueles que são circuncisos, se eles não cumprem a lei, porventura não são incircuncisos? Então, a circuncisão verdadeira é crer no coração. É a questão de crer no coração. Para Deus não há circuncisão e nem incircuncisão. Porque o próprio Paulo, ele fala que dos dois ele fez um, derrubando o muro da separação que havia, e fez um só. Por isso que para Deus não tem homem nem mulher, nem branco nem preto, nem escravo nem livre, mas é tudo um em Cristo. Em Cristo é todo mundo um. Nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele está todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi criado por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque tudo nele subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é de onde vêm todas as direções. A igreja de Deus espalhada em toda a humanidade, ela tem um cabeça, é daí que vem a direção, que é Cristo. Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, Cristo, aquele que venceu, aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era ontem, hoje será eternamente. Ele é. Por isso que ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o nome dele. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tivesse a primazia, porque aprouve que nele residisse toda a plenitude de tudo está em Jesus. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo é reconciliado através de Cristo. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, seu sacrifício na cruz, mediante essa morte para nos apresentar perante ele inculpáveis, irrepreensíveis, santos nele. E o que eu disse antes? Tudo é a questão de crer. Olha o que ele diz aqui: se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. É o que ele disse lá no início do texto.
Não se deixe afastar dessa esperança do Evangelho da verdade de Deus, o Evangelho da palavra da verdade. Aquele Evangelho que você ouviu e que foi pregado, e que é pregado a toda criatura debaixo do céu, mas é pregado muitas vezes sem palavra, se necessário com palavras, mas o Evangelho é pregado através das vidas, através das nossas vidas. Devemos pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, e do qual nos tornamos ministros. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma aliança não de letra, mas de espírito. Por que uma aliança de espírito? Porque a palavra de Jesus, espírito e vida em mim e em você, vale muito mais que aquilo que nós falamos. Uma palavra, espírito e vida em nós, ela é exemplo de evangelho para as pessoas, porque aquilo se misturou conosco. E agora é uma vida em nós e transmitindo vida para os outros. Nós somos ministros disso. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que me resta de aflições em Cristo, na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro, como eu estava dizendo, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso respeito, em vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus através da minha vida. Você dando pleno conhecimento da palavra de Deus através da sua vida. Esse é o seu ministério. Dar pleno conhecimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. E agora, todavia, ele se manifestou nos seus santos, em mim e você e todos aqueles que professam o Evangelho nessa terra, quer por palavras, quer por ações e até mesmo em pensamentos. O Evangelho tem que tomar conta de todos os nossos sentidos, aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, através da palavra da fé, palavra do Evangelho, palavra da verdade. Para isso é que eu também me afadigo, me esforço, e você tem que fazer isso também, todos nós, se esforçar o máximo possível segundo a eficácia que opera eficientemente em nós. Essa eficácia é poder do Espírito Santo em nós. O poder que a palavra tem de nos transformar e isso fazer com que nós nos esforcemos no trabalho do Evangelho, a obra do Evangelho, anunciando o Evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que os nossos pés não sejam ligeiros para derramar sangue, não sejam ligeiros para proferir em palavras e ações algo que não seja do próprio Evangelho, mas que os nossos pés sejam ligeiros para proclamar o Evangelho, proclamar a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E concluindo, capítulo 2. Versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, andai numa realidade, nele radicados, edificados, confirmados na fé,
tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Ações de graça é dar louvor a Deus em tudo que está acontecendo, porque tudo está fazendo parte de uma formação, de uma consciência no Evangelho. Andando nele, andando em realidade, radicados, edificados, confirmados na fé, conforme vocês estão sendo instruídos, e crescendo em ação de graças, cuidando para que ninguém vos enrede com as suas filosofias e as suas vãs sutilezas, conforme tradição de homens, rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porquanto é em Cristo, como já disse, habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade, e também nele nós estamos sendo aperfeiçoados, porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da vossa carne, que é, de fato, como eu disse, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele na morte pelo batismo, no qual igualmente nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, nossos pecados, cancelando todas as dívidas que eram contra nós, que constavam de ordenanças, o qual nos era prejudicial, mas ele removeu tudo, inteiramente encravou na cruz, e despojando todos os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz do Calvário. Tudo está feito. Tudo está consumado. Ele já carregou com tudo. Vivamos na graça, vivamos no Evangelho. Vivamos nesse poder que essa palavra tem de nos mudar e de nos fazer pessoas melhores. Para a vida, para a sociedade, para as nossas famílias, para os nossos grupos de relacionamento. É isso que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz poder e realidade de vida. Amém? Glória a Deus.